Amanhecer com Deus. Olá, nós estamos na semana que antecede o Dia das Mães, que nós iremos comemorar no domingo. E falar de mãe é sempre um grande desafio e é também uma grande emoção, afinal, nós todos lembramos de nossas mães. Você que tem a sua mãe presente, eu e outros que já não temos as nossas mães conosco, já estão no céu, mas sempre com muita lembrança, com muita alegria e com muita emoção, nós falamos sobre mães. É um ser especial, né? Divino, sempre foi e sempre será a mãe. E eu queria nesse dia, nessa semana que antecede o Dia das Mães, nesse Orando no Tabernáculo, falar da verdadeira mãe. Quais são as características de uma verdadeira mãe? Eu queria aqui lembrar de um acontecimento. Salomão havia assumido o trono de Israel e ele pediu a Deus sabedoria para julgar o povo. E diz que logo um dos primeiros casos que ele teve que julgar foi um caso de duas mães. E a história diz que elas chegaram com um bebê. E uma mãe relatou o assunto, a causa, né, o conflito. E disse: rei, eu tive um bebê. E 2 dias depois, essa minha amiga aqui também teve um bebê. E nós estávamos dormindo na mesma casa, só estávamos nós duas. E durante a noite, ela rolou por cima do seu bebê e matou o seu bebê sufocado. E ela percebeu isso durante a madrugada. Ela simplesmente pegou o bebê morto, colocou do meu lado e pegou o meu bebê que estava vivo e colocou no seu colo, para fingir que o meu bebê havia morrido. E aí agora nós estamos aqui para que o Senhor julgue a nossa causa. A outra, que havia rolado acidentalmente e sufocado e matado o seu bebê, disse: não, o bebê é meu. Ela que rolou por cima do seu bebê. E aí Salomão ficou ouvindo aquelas duas mães nesse litígio, nessa discussão, e disse: traga-me uma espada e corte aqui o bebê ao meio e dê uma parte, metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira imediatamente acudiu, socorreu e disse: não, se vai fazer assim, então entregue o bebê para ela. Eu prefiro que o meu bebê, o meu filho, fique vivo do que eu ter só pela metade. A outra, que não era mãe, concordou e disse: tudo bem, então parta o bebê no meio, vamos dividir o neném. Salomão olhou para a atitude das duas mães e disse: entregue para essa primeira, a que quer o bebê vivo, porque essa é a mãe verdadeira. Uma linda história de uma mãe de verdade, não é? Agora a gente aprende algumas lições importantes. A primeira lição é que mãe verdadeira é mãe, não importa a condição. Por quê? 1 Reis, capítulo 3, lá no verso 16, vai dizer assim: vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Essas mulheres eram prostitutas. Isso demonstra pra gente que mãe de verdade, ela é mãe, não importa a condição, não importa quem ela seja, ela é mãe. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa a sua condição cultural e intelectual, se ela tem muito estudo ou pouco estudo, ela é mãe. Não importa nem a sua condição moral. Note bem, eram 2 prostitutas. Mas ainda assim, mesmo sendo uma prostituta, aquela mãe verdadeira,
era mãe de verdade. Então nós aprendemos que mãe de verdade, ela é mãe de verdade mesmo, não importa a sua condição. A segunda coisa que a gente aprende sobre uma mãe de verdade nessa história é que a mãe de verdade sempre intercede por seus filhos. Você vai notar que do verso 17 até o verso 21 dessa história, somente a mãe verdadeira está falando. Ela está contando o caso e intercedendo diante do rei pelo seu filho. E quando o rei disse, vamos partir a criança no meio, essa mãe foi a primeira a gritar, não, não faça isso. Eu prefiro que entregue o bebê para outra, vivo, mas que o meu bebê fique vivo. Porque é mãe de verdade. A mãe de verdade é aquela que intercede por seus filhos, não é? Quando ela vê o seu filho em perigo, ou num perigo iminente, ela corre para interceder, seja diante de Deus, seja diante dos homens. A mãe de verdade está sempre correndo em socorro do seu filho amado. Isso é mãe. Uma outra característica de uma mãe de verdade é que ela sempre reconhece os seus filhos. No verso 21, diz, ela contando a história, ela diz que a mãe falsa, né, se levantou de madrugada para dar mamar ao seu filho, viu que ele estava morto e trocou as crianças. Mas lá no final do versículo 21 tem uma frase que diz assim, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Note bem que a mãe verdadeira reparou bem e viu, não é o meu filho. Porque uma mãe de verdade, ela reconhece o seu filho, mesmo que as pessoas tentem trocar. Eu fico às vezes assim, espantado de ver como uma mãe de verdade reconhece filhos gêmeos, não é? A gente olha às vezes e fala assim, gente, mas são idênticos, como pode reconhecer um e outro? Uma mãe de verdade, ela sabe, ela bate o olho no filho e reconhece. Ela reconhece quando você está triste, não é? Às vezes seu pai não reconhece, às vezes o seu tio, o seu avô, nem às vezes o seu marido ou a sua esposa não reconhece a sua tristeza, mas a sua mãe, quando ela bate o olho em você, ela sabe, está triste, está precisando de ajuda. Mãe de verdade é aquela que reconhece o seu filho, reconhece o seu semblante, os seus sentimentos. A última característica de uma mãe de verdade está lá no verso de número 26 dessa história que nós lemos. É aquela que ama incondicionalmente. No verso 26, a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei assim, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porque tem um detalhe importante aqui no versículo que diz assim, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Amor materno daquela mãe, quando o rei estava para cortar o filho ao meio, o amor materno dela se aguçou. Mãe é aquela que ama incondicionalmente. Pode o seu filho estar num palácio ou numa lama, ela ama o filho incondicionalmente. Pode o seu filho estar morando numa bela mansão ou dormindo na rua, ela ama o seu filho incondicionalmente. Pode o seu filho ter um grande emprego com altos salários ou ser um simples empregado que ganhe menos de um salário mínimo, ela continua amando o seu filho incondicionalmente. Essa é a mãe de verdade. E é para ela hoje, para essas mães de verdade, que nós iremos orar ao Senhor. Senhor Deus,
nós queremos colocar todas as mães no teu altar. Te pedir em nome de Jesus que haja paz, que haja saúde, que haja bênção vinda dos altos céus sobre a vida de cada mãe que está nos ouvindo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aproveite a sua mãe, abrace, beije a sua mãe. Você só tem uma. Que Deus te abençoe. Amanhecer com